aí, porcaiada, vocês estão bom? Richard Rios cedeu 10% dos seus direitos para o Palmeiras. Roma fez a oferta de 30 milhões de euros para o jogador. Outros clubes monitoram o jogador, mas sem proposta oficial. Hoje a gente vai falar sobre a possível transferência do Richard Rios e a estratégia que o Palmeiras está fazendo para ter uma boa negociação, segundo eles, né? Segundo o GE, o Richard Rios cedeu os seus 10% que ele tinha de direito sobre a venda. E é isso aí. 10% que ele cedeu já ajuda bastante a negociação do Palmeiras. Richard Rios, que tem vivido um bom momento, né? E após a Copa do Mundo de clubes aí, parece que todo mundo começou a olhar para ele. Mas acredito que antes, né, os clubes já tinham interesse pelo jogador, que ele já tinha vindo mostrando um bom futebol. E o Palmeiras ele recusou uma proposta da Roma de 25 milhões de euros, mais 5 em bônus. Pro Palmeiras, a negociação tem que começar em 30 milhões de euros, para facilitar a divisão das partes envolvidas. Por quê? O Richard Rios tem 3 clubes envolvidos nos seus valores. O Palmeiras, com 70%, o Guarani, que tem 13,34%, e o Flamengo, que tem 6,66%. Mas como o Richard Rios cedeu esses 10% que ele ganharia para o Palmeiras, já pode facilitar ainda mais a negociação. Caso a negociação comece em 30 milhões de euros e que finalize em 30 milhões de euros, que eu acho que é o que vai acontecer, o Palmeiras vai ganhar muito dinheiro. 30 milhões de euros é cerca de 193 milhões de reais. O Palmeiras fica com a fatia de 154 milhões de reais. O Palmeiras pagou no Richard Rios 6 milhões de reais. É um lucro absurdo em cima de um investimento, entre aspas, baixo no jogador. Segundo alguns sites que eu estou usando para fazer esse vídeo, as fontes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, se alguém tiver o interesse de ver as matérias completas, pode acessar ali embaixo, vai estar tudo certinho para vocês. Segundo alguns sites, a Roma já fez a oferta de 30 milhões de euros pelo jogador e o jogador já deu ok, já está tudo certo, só depende dos 2 clubes ali para finalizar. A Roma tinha dado um inicial ali de 25 milhões de euros, mas, segundo algumas fontes, esse valor já chegou em 30 milhões de euros. Além do clube da Roma, tem outros clubes interessados. O Nottingham Forest estava interessado, o Crystal Palace está interessado, Tottenham está interessado, Benfica está interessado, Porto está interessado, o Zenit está interessado, Inter de Milão está interessado. Segundo informações, essas equipes todas estão interessadas no jogador. Então, se melar um negócio com a Roma, eu acredito que algum desses clubes vai pagar isso pelo jogador. Não existe proposta concreta desses clubes. São rumores que esses clubes estão interessados no jogador. O Palmeiras vem firme, né? Porque a multa rescisória do jogador é de 100 milhões de euros. E o Palmeiras não abre mão do valor que ele está pedindo, que é inicial de 30 milhões, pois a multa é muito alta, eu duvido muito que alguém vai querer pagar essa multa. Caso nenhum negócio role, o jogador segue à disposição do Palmeiras, segue à disposição do Abel Ferreira aí para estar atuando com o Palmeiras e tem jogado muito o Richard Rios, hein? O último jogo contra o Mirassol, aquele passe que ele deu pro Veiga foi sensacional. O homem tá comendo a bola. Richard Rios cedeu seus 10% porque não é escondido de ninguém que ele tem o sonho de jogar na Europa. E tudo bem, né? Ele jogou muito no Palmeiras, teve aquele episódio que ele mandou a torcida ficar quieta, mas aí depois, logo em seguida, ele já pediu perdão. Às vezes, de cabeça quente ali, acontece e ele tem respondido com o futebol. Então, tudo certo quanto a isso aí. E se ocorrer negociação, ótimo para o Palmeiras, é muito dinheiro que vai entrar em caixa, com investimento relativamente baixo comparado ao que vai lucrar. Recapitulando então os 3 pontos mais importantes desse vídeo. Richard Rios cedeu 10% dos seus direitos para o Palmeiras. Roma fez a oferta de 30 milhões de euros para o jogador e já alinhou o salário, tudo certinho. E outros clubes monitoram o jogador, mas sem proposta oficial. E aí, pessoal, o que vocês acham? Roma segura Richard Rios? Ou o Rios vai para a Inglaterra
ou para Portugal, ou vai permanecer no Verdão? Pessoal, se inscreve aí no canal, dê o like, comenta aí o que vocês acham dessa questão que eu deixei aí para vocês e fortalece aí quem está começando, beleza? Valeu, abraço!